Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula de modelos de vida útil de semicondutores e capacitores, iniciando agora a parte 3. Nesta aula, farei um exemplo resolvido sobre como calcular a vida útil de semicondutores e capacitores em uma aplicação específica, em uma dada aplicação. Vamos ao nosso exemplo resolvido. Bom, vamos ler o problema. Considere um inversor fotovoltaico de 2 estágios, com potência nominal de 12 kVA e fator de carregamento de 100%. Isso significa que eu tenho a mesma quantidade de potência CC de módulos fotovoltaicos conectadas no meu inversor. Então, esse fator de carregamento em 100% significa que eu tenho 12 kW de módulos fotovoltaicos instalados para essa operação. E este inversor está operando no seu ponto nominal. O barramento CC, que faz ali o link entre o estágio CC, que é composto de um conversor boost, e o estágio CCCA, do inversor propriamente dito, ele possui uma tensão de 620 volts e esse inversor ele faz uma conexão com a rede elétrica de 220 volts por fase ou 380 volts de linha. Calcule o número de ciclos até a falha dos GBTs do inversor e o número de horas de operação dos capacitores que compõem o barramento CC. Então, eu estou interessado na vida útil dos semicondutores do inversor e dos capacitores do barramento. Por hora, não vou me ater à vida útil dos elementos do conversor boost nem do filtro, mas vocês depois sintam-se à vontade, sintam-se livres para testar a metodologia nesses aplicativos, nesses componentes. Quais são algumas especificações que são dadas? Os IGBTs, eles são de um modelo de 75 amperes, 1200 volts, então são componentes discretos com diodo de roda livre, fabricados pela Infineon, cujo part number foi dado aqui. E o banco de capacitores que compõe o meu barramento CC, ele é composto por 4 ramos em paralelo com 2 capacitores em série em cada ramo, sendo que cada capacitor individual é de 470 microfarad. Então aqui, como eu tenho 4 em paralelo, 2 em série por ramo, a minha capacitância total vai ser o dobro deste valor aqui, totalizando então 940 microfarad. Cada capacitor tem uma tensão de 450 e nós estamos fazendo a associação em paralelo para dividir a corrente e, consequentemente, reduzir as perdas. E estamos fazendo a associação em série para que a gente utilize, consiga uma tensão superior à tensão do barramento. Vamos primeiro calcular as perdas nos IGBTs. Eu serei um pouco mais breve aqui, toda essa metodologia já foi passada em aulas anteriores. Mas basicamente existem duas formas de calcular essas perdas para uma condição específica. Vocês podem, primeiramente, considerar toda a rede térmica no próprio Plex. E aqui, dependendo do tempo que você imagina que essa condição de operação ela vai perdurar, se você está considerando um tempo infinitamente grande, que esse inversor já está ligado, de forma que as capacitâncias térmicas desse módulo já foram desconsideradas e você está interessado apenas no regime permanente, Você pode utilizar um modelo só com resistências. Se você quiser avaliar para um tempo um pouco mais curto e ver a dinâmica térmica, você pode substituir essas resistências de junção para case pelas redes térmicas de Foster, de Cauer ou aquela associação, aquele modelo associado entre as duas. Ou você pode fazer de uma outra forma, você pode criar a lookup table no Plex, Você seta a temperatura de junção para um valor determinado e faz várias condições disso para que você consiga ter uma tabela de perdas em função das condições de entrada, Lembrando que as perdas elas dependem da temperatura de junção, por isso que a gente precisa fazer essa lookup table para realimentar o valor dessa temperatura de junção. Mas independente do modelo que você escolha, o importante é que vocês sejam capazes de calcular quais são as perdas que vão ser dissipadas nos componentes. As perdas de condução e de chaveamento, que vão ocorrer tanto no IGBT quanto no diodo. Ah, professor, mas eu só quero calcular a vida útil do IGBT nesse momento, não quero calcular a vida útil do diodo. Tudo bem, mas nós precisamos das perdas do diodo, uma vez que a gente pressupõe, a gente assume
que todos os semicondutores estão parafusados no mesmo heatsink, no mesmo dissipador de calor. É sempre assim? Não. Posso ter estruturas onde cada semicondutor discreto possui um heatsink isolado? Pode. E um componente discreto com um dissipador de calor próprio. Mas ainda assim, as perdas que vão passar pela resistência de case em um chip, em um componente que possui um diodo, um IGBT e um diodo de roda livre, é a soma dessas duas perdas. Então nós precisamos da informação do diodo também. Então aqui para essa condição a condição nominal de operação que eu estou trabalhando aqui, né, com o inversor injetando 12 kVA na rede elétrica, eu vou ter essas perdas para o IGBT e essas perdas para o diodo que foram obtidas via simulação. Tá, uma vez que eu tenho o valor das perdas, e aqui eu estou assumindo um tempo suficientemente grande, eu quero calcular então qual que é a temperatura de junção média do IGBT para esse tempo suficientemente grande. Então eu estou desconsiderando as capacitâncias térmicas existentes. Então eu consigo calcular a temperatura média de junção através dessa equação, que nada mais é do que deriva daquele modelo que eu mostrei na simulação. Vai ser as perdas do IGBT vezes a resistência térmica de junção para case do IGBT, mais as perdas do IGBT e do diodo, que vão multiplicar a resistência térmica de case, né? Isso tudo para um componente, mas eu preciso lembrar que eu possuo 6 componentes, então o que vai multiplicar, as perdas que vão multiplicar a resistência térmica do heatsink para o ambiente é um total de 6 somas dessa de IGBT com diodo, mais a temperatura ambiente, né? Então, eu estou descrevendo aqui esses valores. A resistência de junção para case ela foi obtida, é informada no datasheet. A resistência térmica de case para heatsink, eu estou assumindo, por exemplo, uma folha de mica como material térmico de interface, que tem aí uma resistência aproximadamente de 0,3 a 0,9, dependendo da espessura, do tamanho do material. E uma resistência de heatsink para o ambiente de 0,10. Com ventilação forçada, por exemplo, né? Temperatura ambiente de 25 graus. Com isso, fazendo uma continha simples, eu chego que o valor médio da minha temperatura de junção do IGBT vai ser de 89,1 graus. Mas nós sabemos, né, que além do valor médio, eu preciso calcular a amplitude dessa temperatura de junção. E esta amplitude ela é calculada aqui nós estamos pensando em um ciclo da frequência fundamental, né? E nesse um ciclo eu tenho que levar em consideração o T-on, que é o tempo de aquecimento. E durante um ciclo, pessoal, a chave ela passa metade do tempo ligada e metade do tempo desligada, cada chave. Então, na verdade, o meu período de aquecimento ele é o dobro da frequência fundamental, né? Então, o meu F0 aqui ele não vai ser 60, ele vai ser 120, porque eu só estou considerando o tempo ou o período de aquecimento de cada chave. E aí, por que eu preciso desse F0? Eu tenho a informação da impedância térmica do semicondutor, que ela é dada pelo datasheet na forma de Foster, por exemplo. E esse formato de Foster é interessante porque, através dele, eu consigo calcular uma equação analítica bem simples em função do tempo, onde eu consigo determinar qual que vai ser a magnitude, o valor da magnitude dessa impedância. E, para eu calcular a variação da minha temperatura de junção, eu vou utilizar essa equação que eu já mostrei para vocês, onde eu preciso substituir o tempo da expressão da impedância térmica por dois valores, 1 sobre 8F0 e 1 sobre 4F0. Né? O F0 é 1 sobre 120, né? Então 1 sobre F0 vai me dar o tempo, o período de aquecimento, e eu pego aí 2 instantes de tempo. Aqui eu tenho o valor desses ETH para esses 2 instantes, né? E quando eu substituo isso, eu chego que o meu delta de temperatura ele é de 8 graus. Esse delta é do valor máximo para o valor mínimo. Então, como que teoricamente está se comportando a temperatura de junção do meu IGBT, do meu semicondutor, nessa condição nominal de operação? Ele está com valor médio em 89 graus e ele está ciclando 4 graus para cima quando aquece e 4 graus para baixo quando resfria. Então, na verdade, ele está indo de 93 a
85 graus, com uma amplitude de 8 graus, né? Só para a gente ter isso em médio. E um comportamento aproximadamente senoidal. Perfeito? Bom, vamos prosseguir, né? Agora eu já tenho tudo que eu preciso para calcular o número de ciclos até a falha do dispositivo. Eu vou fazer isso considerando os dois modelos de vida útil mais comuns, o modelo de Schurman e o modelo de Baeyer, né? O modelo de Schurman, que a gente vai calcular, a gente precisa da informação do TJM, lembrando que esse valor ele tem que estar em Kelvin, né? Então aqueles 89 graus que a gente achou, precisamos converter para Kelvin antes de colocar ele aqui. O ΔTJ, ele pode ser tanto em Kelvin quanto em graus Celsius, porque a variação vai ser a mesma. E o TON, ele vai ser calculado como 1 sobre 120, porque é o período de aquecimento da chave. Todos os outros parâmetros estão informados nessa tabela. Lembrando que o meu FD ele vai ser igual a 1, porque trata-se do cálculo de vida útil do IGBT. Se fosse do diodo, ele seria igual a 0,6204. O único parâmetro dessa expressão que falta ser determinado é o AR, que é o Aspect Ratio, e por simplicidade vamos utilizar o valor médio dessa variação aqui, que dá 0,305. Né? Quando eu faço isso, o número de ciclos até a falha que esse IGBT suporta na condição nominal é 1.4883 vezes 10 a 12 ciclos. Vamos lembrar que aqui nós estamos falando de um ciclo da fundamental, né? Então, se eu pensar que em 1 segundo eu tenho 60 ciclos, em 1 minuto eu tenho 60 segundos e assim sucessivamente, em uma hora eu tenho 60 minutos, em um dia eu tenho 24 horas, em um ano eu tenho 365 dias, eu chego que esse IGBT ele duraria 786 anos até falhar, até atingir o seu critério de falha. Não vamos discutir esse valor agora, se ele está elevado ou não, vamos apenas guardar esta informação. Vou repetir esse cálculo agora para utilizando o modelo de Baeyer. Né? Aqui tem algumas considerações que eu preciso fazer. A primeira delas referente ao IB. Eu estou considerando que eu tenho 4 bond wires por chip e cada bond wire tem 2 bond fit, né? Então cada bond wire é soldado 2 vezes no chip. Então o meu IB, que é a especificação de corrente, ela vai estar dividido por 8. A minha tensão de bloqueio do dispositivo, que é 1200 volts, eu preciso dividir ela por 100, então vai dar aqui 12, né? E o meu diâmetro, eu peguei o valor máximo, que é o valor mais comumente utilizado, né? O diâmetro do bond wire, 500 micrômetros. Tem algumas referências já que falam que esses diâmetros são feitos de 300 a 500 micrômetros. Diâmetros mais curtos já não são mais tão utilizados. Quando eu substituo tudo isso no modelo de Baeyer, eu chego no valor de 4,1638 vezes 10 a décima ciclos. Fazendo aquela mesma ideia, eu chego que isso aqui vai durar 22 anos. Mais uma vez, eu não quero discutir se isso é real ou não, se 22 anos é um número bom, se esse resultado está muito mais próximo do que o anterior, porque não, a gente ainda está um pouco longe da previsão de vida útil do dispositivo. Aqui o que é importante perceber é que, como eu falei na parte 1 desta aula, os dois modelos eles não exportam o mesmo valor. Eles foram obtidos para condições diferentes, foram ensaiados com part numbers diferentes e eles vão claramente dar resultados diferentes. Então, infelizmente, muitas vezes por falta de informações, a gente acaba precisando adaptar um modelo ou outro, e inclusive até utilizar parâmetros que estão fora daquele range no qual o modelo foi ensaiado. Né? Só que como esse part number é um part number da Infineon, que foi levantado para diferentes especificações de chips, de corrente, de tensão, ele acaba sendo mais interessante de ser utilizado do que um modelo da Semicron que foi feito para um part number específico, para uma condição específica. Só que quando a gente utiliza esses modelos, pessoal, na verdade, a gente está preocupado em comparar diferentes condições. Eu estou preocupado em comparar a condição nominal com uma condição de sobrecarga ou com metade de uma condição nominal, ou fazendo atividades ancilares, ou durante diferentes locais de operação, mesma condição, mas em diferentes locais de operação, com estresses de radiância, de temperatura diferentes. Então, na maioria dos casos, quando a gente faz análises de confiabilidade, a gente está comparando operações. E nesse sentido de comparar,
aí tanto faz utilizar um modelo ou outro. O que eu não posso é comparar um modelo, por exemplo, da Semicron com o modelo de Bayer. Eu preciso sempre manter o mesmo modelo. Vamos fazer uma análise agora para o banco de capacitores, né? Então eu coloquei aqui só uma foto representativa. O meu banco vai ser composto por 4 ramos paralelos com 2 capacitores em série em cada ramo. Capacitores idênticos de 470 microfarad e 450 volts, né? Como que eu faço para calcular as perdas desse capacitor? Eu preciso pegar essa forma de onda, né? Calcular os espectros dela e a partir daqui computar essas perdas. Eu fiz isso no MATLAB, por exemplo, né? E eu cheguei fazendo, pegando o valor da resistência série equivalente em função da frequência de cada componente dessa, pegando o valor, a informação da corrente em cada espectro aqui que eu consegui utilizando FFT, aí eu consigo calcular as perdas, que vai dar 3,36 watts, né, em cada capacitor. Percebam que aqui eu estou nessa figura dessa simulação, eu estou pegando a corrente do banco como um todo, né? Mas quando eu analiso aqui, eu estou pegando a corrente em cada ramo paralelo. Então perceba que aqui, por exemplo, a amplitude era de aproximadamente 30 e aqui a amplitude de aproximadamente de 7,5 amperes, né? Bom, aí fica fácil. Uma vez que eu já tenho informação das perdas, eu preciso da resistência térmica do capacitor, que era obtida usando aquelas curvas de Fichte que eu mostrei na aula da modelagem térmica dos capacitores, né? Primeiro eu calculo a área da superfície de contato do capacitor em função do valor da capacitância em microfarad. Então deu, por exemplo, 67,98 centímetros quadrados. E depois eu consigo calcular qual é o valor da resistência térmica do capacitor, que deu 13,56 Kelvin por watt, né? Agora, multiplicando esse valor pelas perdas que eu encontrei, de 3,36, e somando uma temperatura ambiente, que se eu não me engano, nesse exemplo aqui, ela não está fixada em 25, ela está fixada em 20, isso daria 65,58 graus, tá? Vocês poderiam colocar isso aqui em 25 graus para ficar igual ao do semicondutor, mas aqui ela tá fixa em 20, então deu 65,58 graus. Isso não vai fazer diferença para a gente não, que a gente só quer entender como que a gente aplica as fórmulas. Agora, para calcular o número de horas de operação do capacitor, eu preciso lembrar que são 2 capacitores em série. E eu vou assumir agora que já existe uma equalização de tensão entre eles, que os 2 capacitores do mesmo ramo estão dividindo as tensões igualmente. Então, são capacitores de especificação nominal de tensão em 450 volts, temperatura em 85 graus Celsius, e o número de horas de operação sob esta condição de 2.000 horas, né? Como são aí a temperatura de operação dos capacitores eu calculei no slide anterior, e a tensão de operação vai ser a tensão do barramento dividido por 2, né? Assumindo que eles estão dividindo a tensão igualmente. Aqui eu estou utilizando um expoente de menos 3. O estresse de tensão aqui ele é médio, de médio para baixo. Aqui eu vou estar com 310 sobre 450 volts, então é estresse de tensão médio. Eu estou utilizando expoente menos 3 aqui, o que me dá um número de horas de 3,4122 vezes 10 à quarta. Se eu dividir isso aqui por 24 e por 365, eu chegaria num total de 4 anos. Bom, pessoal, este foi um exemplo de como que a gente utiliza as fórmulas de cálculo de vida útil do semicondutor e do capacitor. Neste momento, eu não me interessei em discutir os valores absolutos encontrados. Por exemplo, 786 anos é um valor alto? 22 anos é um valor alto? 4 anos para o capacitor, quer dizer, o capacitor está falhando muito mais brevemente do que o semicondutor? Essas perguntas todas vão ser respondidas nas próximas aulas, né? Por enquanto, eu só queria mostrar a vocês como fazer a aplicação das fórmulas, né? Além disso, nós precisamos lembrar que em aplicações reais, os componentes não vão trabalhar fixos nas condições nominais. Na verdade, existe um perfil de operação que contém diferentes condições de operação, inclusive combinações de condições de operação diferentes, e aí eu preciso calcular a vida útil sempre pensando nesta janela de tempo, neste intervalo de tempo, né? Para 1 ano de operação, para 1 mês de operação,
10 anos de operação, qual foi o consumo de vida útil, qual foi a redução de vida útil desse componente, né? E aí eu gostaria de deixar aqui agora umas perguntas para vocês refletirem, perguntas essas que vão ser respondidas nas próximas aulas, mas só para criar a curiosidade e o interesse em vocês. Primeiro, em um perfil de operação, existem diferentes estresses, existem diferentes condições de operação. E como se comporta a degradação do componente frente a essas várias condições de operação? Um componente que estava novo e sofreu um dano de 10%. Agora este componente com 10% a menos de vida, ele vai se comportar igual ao anterior? Eu posso assumir uma degradação linear ou existe alguma degradação não linear? Um componente mais velho, ele vai se comportar pior. Perceba que quando eu falo mais velho, eu não estou dizendo que esse componente já atingiu o seu critério de falha. Só que eu não estou falando isso, até porque se ele já atingisse o seu critério de falha, já teríamos definido a sua vida útil. Eu estou dizendo que ele não é mais novo. Por exemplo, vamos pensar no IGBT, que duraria 1 milhão de ciclos. Depois de 1000 ciclos, esse capacitor, na mesma condição, esse capacitor agora tem 1 milhão de ciclos menos 1000. Este novo semicondutor. Este novo semicondutor se comporta da mesma forma? Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar. Outra questão, componentes de mesma especificação, eles não são idênticos, existem variações paramétricas, um lote ele não vai ser exatamente igual ao outro. Então, quando eu falo que um capacitor vai durar 4 anos, e eu vi que no meu banco de capacitores ali eu possuo 8 capacitores. Eles não são idênticos, então ele vai sempre durar 4 anos. Existe alguma fórmula? Como que eu vou calcular isso e vou transformar esse valor que eu encontrei de número de horas de operação em uma estatística de probabilidade de falha, né? E por fim, dentro de um conversor eletrônico vai existir vários componentes. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, eu vou ter 6 semicondutores e 8 capacitores. E cada um deles vai ter uma probabilidade de falha estatística, que vocês vão aprender a calcular. Como que eu consigo, então, finalmente determinar a vida útil do sistema como um todo, levando em consideração todos esses componentes? Então, essas são as perguntas que ainda serão respondidas nas próximas aulas, né? E que vai nos ajudar a formular o raciocínio final da análise de confiabilidade dos conversores eletrônicos. Neste ponto, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e vejo vocês na próxima aula.